Olá, meus irmãos de fé. Hoje a nossa pergunta é 59. Para que criou Deus o ser humano? Para quê? É uma boa pergunta, né? Para quê? Falando numa linguagem mais informal. Bom, mas é para quê? Não interessa muito, né? Não faz muita diferença, né? Para que foi que Deus criou o ser humano, hein? Para você ficar aí perdendo tempo nesse mundo, para você ficar sofrendo, para você fazer uma prova, para ver se você se decide por ele ou pelo demônio, pelo bem ou pelo mal. Tem tanta teoria nesse mundo, né? Para que eu vim para cá, né? Para que eu existo? Para que eu estou no mundo? Será que é para ter o carro do ano? Será para quando eu morrer ter uma grande mansão no meu nome, estar cheio de filhos, ter uma esposa, ter dinheiro, ter sido famoso? Para que existe este ser humano? Para que Deus nos criou? Para quê? Ai, ai, ai. Precisaríamos descobrir isso no primeiro ano de vida, né? Mas o ser humano não veio com manual de instruções, né? Aí teria perdido toda a graça, né? Bom, mas o que é que esse catecismo aqui fala o quê? Para que Deus criou o ser humano segundo a visão da Igreja Católica? Deus fez tudo para o ser humano. Deus criou o ser humano, a única criatura a ser querida por Deus em si mesma. Deus quis tudo que existe por causa do ser humano. Essa cadeira. Por que Deus deixou o princípio da cadeira no próprio conceito humano para sentar-se confortavelmente, onde o ser humano participa aí da criação de Deus com a sua criatividade? Ele permitiu isso em função do ser humano. Os animais que alimentam o ser humano em função do ser humano. Tudo está em função do ser humano. As cobras que têm veneno, aquele veneno ele tem utilidade. Não é só para salvar a pessoa, construir um soro contra o próprio veneno. O veneno em si, sem ser inoculado no ser humano, ele tem as suas utilidades. Tudo no mundo tem sua utilidade, faz parte de um equilíbrio natural. E este equilíbrio natural, ele está em função do ser humano, este ser desequilibrado, né? A natureza tem equilíbrio, o ser humano está aí desequilibrado. Mas o ser humano foi criado, querido por Deus em si mesmo. Por que Deus quis criar o ser humano? Por causa dele mesmo. Porque ele criou uma barata. Ele criou uma barata, com certeza tem um bom motivo. Às vezes nós não conseguimos encontrar de imediato os motivos da criação de Deus. Mas isso é fraqueza de inteligência sua, né? Não é porque você não entende por que Deus criou determinado ser ou determinada coisa que aquilo não tem utilidade. Tem uma utilidade, evidentemente. É difícil, às vezes, você encontrar a utilidade, mas não é que quer dizer que é difícil a coisa ali e você não pode encontrar o significado. Um dia você vai descobrir. Se não for nessa vida aqui, vai ser na outra, né? Bom, e por que ele quis o ser humano em si mesmo, criou este ser humano? A grande expressão, o grande segredo para ser feliz. O grande papel do ser humano é para ser feliz. Se você é feliz com $1 milhão, então trabalhe para conquistar esse $1 milhão, ou $1 milhão, né? Ser feliz com uma esposa, então coloque os meios para conquistar a sua esposa. Se você vai ser feliz quando você conquistar sua formatura, então coloque as pilhas aí para que você consiga passar no vestibular,
fazer uma faculdade, depois se profissionalizar, ter uma profissão, etc. Tá? Se a sua felicidade depende disso, então coloque os meios para. Agora, como é que nós somos felizes de fato, né? O que de fato nos faz feliz? Nós realmente sabemos diferenciar aquilo que é uma felicidade autêntica de uma felicidade que é passageira? Não creio que todos saibam, né? Que de fato, o que realmente faz feliz, aí que está a grande questão que todos nós devemos buscar. Isso acontece à medida que ele conhece Deus, o ama, o serve e vive com gratidão diante do seu Criador. Então, o ser humano, ele só será feliz quando, segundo o que diz o catecismo, quando ele conhecer a Deus, quando ele for capaz de amar a Deus, quando ele for capaz de servir a Deus e viver com gratidão diante desse seu Criador. Que está o segredo da felicidade. Então, para que Deus criou o ser humano? Deus criou o ser humano para ser feliz. E como se é feliz? Conhecendo, amando, servindo e vivendo com gratidão diante de Deus. Conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, viver com gratidão diante deste Deus. Isto aqui, cada expressão dessa, implica um mar de informação. Sobre o conhecimento de Deus, poderia passar o resto do ano fazendo um vídeo só sobre isso. Sobre o amor de Deus, mais um tempo grande falando só sobre isso. Sobre o serviço de Deus, todas as formas que nós podemos servir a Deus, outro mar de informações sobre isso aí. Viver com gratidão diante de Deus. Então, perceba como cada uma dessas perguntas nos remetem para outro campo, né? Nunca isso aqui, essa resposta neste vídeo nunca será suficiente. Ela sempre nos leva para um outro estudo. Quem deve fazer esse estudo? Você, dependendo do assunto que você se interesse. Às vezes pode ser que eu trate de um tema aqui que nunca passou pela sua cabeça. Então isso lhe desperta para que você vá investigar, para que você vá buscar, para que você vá ler mais sobre determinada coisa. Então, basicamente, o que se diz nesta pergunta aqui é isso. O ser humano foi criado para ser feliz, e ele é feliz quando conhece, quando ama, quando serve e quando se coloca diante de Deus com uma postura de gratidão. Mas o catecismo não para por aí, não. Ele diz que a gratidão é o amor reconhecido. Quem é grato volta-se na liberdade para o autor do bem e começa com ele uma relação nova e mais profunda. Deus gostaria que conhecêssemos o seu amor e vivêssemos desde já toda a nossa vida uma relação com ele. Esta relação permanece eternamente. Então, meus irmãos de fé, peçamos essa graça a Deus de podermos conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, colocar-nos diante dele numa postura de gratidão e podermos ajudar, contribuir, que faz parte do serviço também, para que outras pessoas possam conhecer a Deus. Conhecer a Deus não da forma como às vezes ele é pintado, né? Mas conhecer a Deus como de fato ele é. Um Deus que é Emanuel, um Deus que se fez próximo a cada um de nós, um Deus que no Novo Testamento é chamado de amor. E esse amor que pode ser encontrado já no Antigo Testamento. Bom, amanhã então nós continuamos. E a pergunta de amanhã vai ser: por que razão é Jesus o maior modelo do mundo? Quem pensava aí que o maior modelo do mundo era o
Leonardo DiCaprio, o Cristiano Ronaldo, o Tom Cruise, o sei lá quem. Amanhã a gente conversa sobre Jesus Cristo, o maior modelo do mundo. Vamos lá. Vamos trabalhar, né? Agora eu tenho que ir para a Paulus trabalhar. Depois a gente se vê.